Olá, mães e pais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal SOS Missão Dupla. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, onde já estamos no final do ano e a gente está começando aí, quem é pai, quem é mãe, já está começando a receber os documentos para renovação de matrícula na escola dos seus filhos. E aí eu te faço uma pergunta: você sabe se a escola do seu filho está segura para ele? Não deixe de assistir esse vídeo até o final se você quer saber se deve ou não renovar a matrícula do seu filho na escola. Eu sou Thales Gomes, bombeiro militar há 9 anos no Rio de Janeiro e instrutor de primeiros socorros do SOS Missão Dupla, e aqui nós ensinamos de forma fácil a mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. E hoje nós vamos falar de uma lei que existe desde 2018 e muitas pessoas nunca nem ouviram falar dessa lei. É a Lei 13.722 de 2018, que é a famosa Lei Lucas. Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra famosa Lei Lucas, porque a maioria das pessoas não conhecem. Então hoje a gente vai falar sobre essa lei que tem tudo a ver com a escola do seu filho, como escolher uma escola para o seu filho. Às vezes a gente quer escolher uma escola para o nosso filho e a gente busca se é uma escola que tem uma estrutura, se é uma escola que tem uma quadra, que tem atividades esportivas, que tem um bom ensino, um bom professor, uma escola de qualidade. É isso para nós, né? Mas nós esquecemos do mais importante. Essa escola é segura para os nossos filhos? Ela está segura para os nossos filhos? Ela está exercendo, de acordo com a Lei Lucas, desde 2018, a segurança para os nossos filhos? Tá, já falei muito dessa lei. Então vocês querem saber, muitos não conhecem. O que é a Lei Lucas? Então a Lei Lucas, ela tem aproximadamente aí 7 anos de vida e ela é uma lei que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado, de educação básica e estabelecimentos de recreação infantil. É isso que diz a Lei Lucas. Ela obriga as escolas a terem os seus profissionais treinados em noções básicas de primeiros socorros. Então a gente vai falar o que foi essa história, como é que essa lei foi criada, como é que ela chegou a existir, por que ela só existe de 2018 para cá. Então a gente vai entender um pouquinho por que ela se chama Lei Lucas também. Então essa lei, ela aconteceu devido a uma fatalidade. Um menino de 10 anos, em 2017, o Lucas, ele tinha apenas 10 anos, Lucas Begali, ele foi a um passeio da escola, onde nesse passeio, um simples passeio, um inocente passeio de escola, e nesse passeio foi servido o famoso cachorro-quente, né, que a gente encontra em todas as festas praticamente hoje no Brasil, tem aquele cachorro-quentezinho de festa. E quando ele recebeu esse cachorro-quente, ele estava se alimentando e ele engasgou comendo o cachorro-quente, provavelmente com a salsicha, que é um dos campeões de engasgo, né? E ele engasgou com essa salsicha e naquele ambiente onde ele estava, naquele momento, não havia ninguém capacitado para poder executar as manobras de desengasgo ou as manobras de suporte básico de vida a ele. Então ele engasgou, começou a ficar sem respiração, ou seja, asfixiado, e ninguém sabia o que fazer naquele momento. Então acionaram o socorro médico para ele, para que viesse a ambulância. A ambulância chegou no local, né? Era uma UTI móvel, então tinha todo o aparato para ajudar o Lucas ali naquele momento. Tinha um desfibrilador externo automático, que é aquele que dá o choque, né? Que ajuda a fazer o coração voltar. Então tinha nessa viatura, nessa ambulância, então tinha todo o aparato que chegou para atender ele. Ele chegou a ter 7 paradas cardíacas durante um atendimento de 50 minutos. Mas, infelizmente,
o Lucas veio a falecer após todo esse tratamento, essa tentativa. E aí a causa-morte dele foi por asfixia mecânica, ou seja, o engasgo. E muito se diz sobre isso, né? O primeiro socorro, o primeiro atendimento, como fez falta para ele naquele momento. E aí a mãe dele, junto com a irmã, tirou força. A gente sabe o quanto as mães são fortes, né? E tiram forças de momentos assim que a gente nem imagina. E ela, como uma heroína, perdeu seu único filho, mas ela conseguiu tirar forças para poder montar uma página no Facebook e ensinar técnicas de desengasgo para todas as pessoas. Então ela começou a divulgar isso na internet, sobre o caso dela, o caso do filho dela, sobre as escolas que deveriam ter essa noção, os professores deveriam entender sobre isso, né? E em busca disso, ela começou junto a escrever uma lei para poder criar uma lei que obrigasse as escolas a terem esse treinamento de noções de primeiros socorros. E pasme, em menos de 7 meses, ela conseguiu emplacar uma lei federal, que é a Lei Lucas, a Lei 13.722 de 2018, aproximadamente ali de março de 2018. Desculpa, abril de 2018. Então, você percebe que a força de uma mãe, após perder o seu único filho, fez com que ela criasse uma lei para proteger todas as outras mães e pais e escolas que possam se expor a essa situação. Então, é uma lei que já é relativamente antiga, né? Já tem um tempo aí de duração, e nós, em contato com as escolas, com muitas escolas, a gente percebeu que muitas pessoas não conhecem. Pais, mães, escolas, até hoje não conhecem. Muitas escolas não têm esse treinamento. E aí, por que essa lei é tão importante? O que as pessoas confundem nessa lei, por exemplo? As pessoas confundem muito se ela é só para escolas, para que ela foi criada, se só atende escolas. A gente recebe muitas pessoas falando, ah, não, tá bom, eu sei que a Lei Lucas é uma lei para escola, para professores. Mas para quantos professores? Qual o nível de entendimento que esses professores devem ter? E o que poucos sabem e esquecem, que essa lei também é obrigatória em casas de festa, em locais de recreação infantil. Então, lá no shopping, onde você deixa seu filho brincando enquanto você pode fazer compras, será que aquela pessoa que está ali, ela é capacitada em primeiros socorros, se seu filho engasgar com um brinquedo? Será que na festinha que seu filho vai do amigo, naquela casa de festa bonita, enfeitada, que os profissionais que estão ali atuando diretamente com o seu filho, ele tem capacitação em primeiros socorros para atender seu filho em uma emergência, caso ele tenha uma? Então as pessoas acabam confundindo, achando que isso é uma obrigatoriedade só da escola. E não, colônias de férias que abrigam crianças devem ter seu efetivo treinado em primeiros socorros. E por que essa lei é tão importante? Porque eu vou ler aqui para vocês uma estatística de 2023, 319 crianças morreram por engasgo, segundo o Ministério da Saúde. Esse número representa um aumento de 39% em relação a 2020. Então são 319 crianças que morreram, porque provavelmente não tinha ninguém ali para atendê-las naquele momento de desespero, de asfixia. E isso é um aumento de 39% em relação a 2020. Então são números que vêm aumentando. Daí a importância de um local que abriga crianças ter profissionais treinados em primeiros socorros para atuar diretamente nesse cenário, porque eles estão sempre em contato com crianças.
Então essa é a principal importância. E eu vou ler alguns nomes aqui e vocês vão entender um pouco sobre o que eu estou falando, dessa importância. Lucas Begali, 10 anos. Agatha Luz, 4 anos. Maria Tereza, 1 ano. João Gabriel, 6 anos. Josué Caleb, 6 anos. Raul Evangelista, 3 anos. Felipe Henrique, 9 anos. Alicia Manuela, 3 anos. E Bernardo Pereira, 1 ano. Esses são os nomes de algumas crianças que morreram engasgadas em locais onde seria obrigatório ter pessoas treinadas para salvá-las e protegê-las nesse momento. A gente sabe que a gente não vai realizar ali necessariamente um milagre, vai intervir em algo maior, mas essas crianças mereciam ter recebido um atendimento primário, efetivo, de qualidade, para que eles pudessem ter chance às suas vidas. O mais velho dessa lista aqui é o Lucas, que tem 10 anos. E esse é só um pedacinho das crianças que passam por isso todos os anos no nosso país. Daí a importância dessa lei, a importância desse vídeo. Por que ela gera benefícios? Bom, eu não preciso falar muito o motivo pelo qual ela gera benefícios. Mas se a gente fizer uma conta rápida aqui de padaria, eu deixei anotado aqui, a minha filha, por exemplo, a Luísa, ela tem 5 anos e o Thor tem 3 anos de idade. Eles estão dentro dessa estatística aqui. Eles têm a idade das crianças que sofrem esse problema. Eles estão na escola agora. E eles passam normalmente de 1 da tarde às 5 da tarde na escolinha deles. Isso dá mais ou menos 4 horas diárias. Isso durante a semana dá 20 horas diárias. Durante o mês dá 80 horas por mês eles passam dentro da escola. Se eu botar isso nos 10 meses que eles ficam no ano na escolinha, eles ficam 33 dias inteiros dentro da escola. Daí a importância da Lei Lucas, os benefícios que ela gera. Os nossos filhos passam, isso eu estou falando da minha filha, que estuda ali 4 horas. E se seu filho está numa creche 8 horas, é só dobrar essa matemática, ele passa aproximadamente 2 meses dentro de uma creche, em contato com esses professores, com esses profissionais. Inclui nessa matemática aí, se você quiser fazer mais conta, as casas de festas, as colônias de férias. Quantas horas eles passam nesses ambientes, sem contato com você que é mãe, que é pai? E sabe quem controla isso? Quem regula isso? Somos nós, pais e mães, que temos que cobrar das instituições que cumpram essa lei, que conheçam essa lei. Daí a importância desse vídeo. Então esses são os benefícios que ela gera. Ela protege as crianças que passam muito tempo em contato com esses profissionais. E neles elas se alimentam o tempo todo. Nas festas elas estão comendo cachorro-quente. Na escola tem a hora do lanchinho. Vocês sabiam que em algumas escolas públicas é proibido, por exemplo, o uso de maçã ou fornecer uva para as crianças por causa da gravidade do perigo que causa o engasgo dessas frutas? Mas e proibir a maçã? Beleza, pode ser um caminho, mas por que não treiná-los de forma efetiva para que eles aprendam de verdade a executar esse primeiro socorro e poder ajudar essa criança? E não privá-la de uma fruta tão importante quanto a maçã, por exemplo. Agora, onde eu vejo que as pessoas erram na Lei Lucas? Então tá, a gente falou dessa lei, expliquei o que é essa lei e a obrigatoriedade das escolas terem essa lei. Então, até aí, já temos muitos problemas, porque, como eu disse, muitas pessoas desconhecem essa lei. Mas agora, as escolas que conhecem essa lei,
Aí vem outros problemas. Primeiro, na questão da renovação. A lei federal, ela diz que no artigo 1, inciso 1º, ela diz que existe uma obrigatoriedade de renovação anual. Essas noções devem ser renovadas anualmente. Está na lei federal. Mas existem algumas legislações estaduais que tecnicamente deveriam servir para complementar a lei federal, que falam em 2, em 3 anos, em 4 anos de renovação, de 3 em 3 anos. Qual é a lei que deve ser seguida? Eu não sou um especialista em lei, mas como leigo eu diria que uma lei federal se sobrepõe a uma lei estadual complementar à lei federal. Se tem algum advogado aí assistindo, algum entendedor de lei ou conhece alguém que entenda, mande essa pergunta para ele e deixa aí nos comentários para a gente ler qual foi a resposta em relação a isso. Porque do que adianta ter uma lei federal que diz que é obrigatório ser anualmente, se tem algumas legislações estaduais que às vezes são utilizadas de má fé para poder pegar um gancho ali e renovar menos tempo, de menos em menos tempo. É importante que esses profissionais tenham contato anualmente com um projeto, até porque existem atualizações, os protocolos são atualizados. Mas, Thales, normalmente é entre 5 anos, 3 anos de atualização. Depende. E se os seus professores da escola do seu filho treinaram esse ano, e ano que vem vai sair todos os protocolos novos do que fazer, do que não fazer. Pode ser que tenha algum ensinamento ali importante que vá fazer diferença no atendimento. Provavelmente o que ele aprendeu não vá prejudicar o seu filho, né? Numa mudança assim tão drástica. Mas algum ensinamento ali pode ajudá-lo ainda mais. Então, por que não anualmente? Na minha opinião, deveria ser anualmente, porque você está em contato o tempo todo. Nós, como bombeiros militares, temos renovações e reciclagens anuais e nós estamos expostos o tempo todo a isso. Por que não os professores também, que cuidam da segurança do seu filho durante aproximadamente 2 meses no ano? Outro ponto é quem treina esses professores. Quando você bota o filho na escola, se você perguntar para a diretora da escola como é que ela contrata um professor de matemática, se ela contrata um engenheiro ou ela contrata um professor de matemática. O engenheiro com certeza vai saber ensinar tudo que uma escola vai ensinar. Ele tem capacidade técnica para isso. Mas o professor de matemática foi treinado e ensinado para ensinar aquele conteúdo. Então ele tem uma base, ele tem um conhecimento, ele sabe muito mais do que ele ensina, porém ele sabe como ensinar o básico. Então isso é importante. Então muitas escolas usam um médico, conhece um enfermeiro, e aí pede para que eles vão lá e ministrem esse curso. Ele está preparado para ministrar um curso de primeiros socorros, sem muitas siglas, sem muitos detalhes, aprofundamentos desnecessários? Isso é importante ter atenção. A certificação é feita, muitas vezes, até online. São feitas com poucas horinhas de treinamento. Hoje eu tenho 9 anos de profissão, 9 anos trabalhando. E muitas vezes surgem dúvidas sobre detalhes, sobre situações, e eu vou buscar esse conhecimento. Mas eu estou no meio de pessoas que vivem isso o tempo todo. E o professor? O professor ele não está no dia a dia em contato com pessoas que entendem sobre primeiro socorro, sobre APH, atendimento pré-hospitalar, sobre medicina. Então ele não tem esse contato diário. Então ele faz uma aula ali de online, assiste meia dúzia de curso, faz uma provinha, ok, está certificado. Será?
que ele está preparado para proteger uma criança no momento de emergência? Ele treinou isso? Esse é um ponto. Outro ponto, esse tempo de curso que eu já citei. Quanto tempo leva esse curso? Quanto tempo foi o treinamento do professor da sua filha, do seu filho? Ele treinou durante 2 horas? 4? 5? Foram 8 horas de treinamento? O que é o ideal? Tudo isso tem que ser visto. O que é abordado nesse curso? A lei federal, ela não diz o que tem que ser abordado no curso. Mas a lei estadual cita algumas coisas que complementa. Nesse detalhe, ela está complementando a lei federal, que não diz nada. Mas você sabia que o certificado da escola tem que vir tudo que foi ensinado naquele curso? Tudo que foi aprendido pelos professores naquelas horas, ele tem que estar ali. Então você vai ter como saber o que foi abordado naquele curso. O certificado, ele deve estar em local visível. Então o certificado deve estar lá, ó, igual o alvará fica, igual outros documentos fica. Ele é tão importante que ele obriga a estar visível. Você tem que entrar na secretaria do colégio do seu filho, ou em algum corredor, em algum local, tem que ter o certificado com o nome da escola, a data que foi feita, a carga horária que foi feita, todos os detalhes que foram ministrados nesse curso, todo o conteúdo e o nome de todos os profissionais que foram treinados nesse conteúdo. É importante saber disso. Então, quando eu falei lá do médico, por exemplo, ensinando em 2 horas, será que ele ensinou de forma fácil para que aqueles professores entendam? Será que ele falou angina no miocárdio? Ou ele falou entupimento da veia do coração? Como saber disso? Então, aprender de forma fácil facilita com que eles tenham confiança para agir no momento de proteger o seu filho. Assim como vocês também devem aprender esse tipo de conteúdo, para se sentirem seguros, confortáveis e protegidos, para proteger os seus filhos. Essa é a importância, esses são os pontos que a gente percebe aí, principais dos erros dentro das escolas que já sabem que a Lei Lucas existe e já estão treinando seus professores. Então ainda tem um caminho muito longo, uma estrada extensa para ser percorrida nesse caminho. Quanto tempo devo renovar? Já falei, 1 ano. 1 ano é a lei federal diz. Anualmente deve ser renovado. E eu acho que é um período ideal, porque é o tempo que uma pessoa que não tem contato nem sempre está apresentando ali, todo dia tem uma emergência no colégio, que a professora vai saber, precisar saber primeiros socorros. É fato. Mas basta uma. Basta uma emergência, um engasgo, uma criança. E aí a gente tem uma família, uma escola destruída por causa da falta de atualização ou por desconhecimento da técnica. Thales, é certo que essa criança engasgada receber as técnicas ali de primeiro, ela vai voltar, ela vai dar certo, vai funcionar sempre? Não, não tem como saber. A gente não sabe o futuro. Mas por estatísticas, 90% dos casos de engasgos podem ser revertidos com as manobras corretas. E caso não reverta o engasgo, o suporte básico de vida dado de forma imediata e correta pode evitar até 80% das mortes. São números que estão aí do Ministério Público da Saúde, de guidelines de primeiros socorros, de manuais de primeiros socorros mundiais. Então você vê a importância dessa lei, a importância de entender e compreender. Não é só uma lei que você tem que cumprir e ponto. São vidas de crianças, de famílias. É uma família inteira que é destruída num acidente como esse.
É uma escola inteira que é destruída num acidente como esse. Quantas famílias não são afetadas, direta e indiretamente, porque a gente quis economizar num curso, ou porque a gente quis contratar o amigo que entende um pouquinho e foi lá e ensinou alguma coisa. E essa lei não só é importante pelo efeito direto nos professores e nas famílias, mas ela também tem os seus efeitos colaterais. Que quando a Alessandra, a mãe do Lucas, criou essa lei, ela não pensou só nas escolas. Ela incluiu as casas de festas, as colônias de férias. Então são efeitos colaterais dessa lei. E um professor que aprende de fato e de direito como executar uma manobra de ressuscitação, uma manobra de desengajo, esse conhecimento ele leva para casa. E normalmente ele é um pai ou uma mãe. E ele pode salvar o seu filho, o filho do vizinho. Olha como esse conhecimento e essa lei é muito mais do que uma simples lei. Ela é uma aula de cidadania, de você pensar no próximo, que pensando em você, né? Existe até um influenciador aí, o Ninja, ele fala isso. Se você quer cuidar das pessoas que estão à sua volta, seja o melhor que você pode ser. Porque se você for o melhor que você pode ser, se você tem um conhecimento em primeiros socorros, se você aprendeu de forma fácil e tem confiança para agir e atuar e proteger os seus filhos, você também pode proteger o filho do vizinho. Você pode proteger uma criança que está na rua se engasgando, no shopping. Então seja o melhor que você pode ser para o seu filho, seja o melhor pai que você pode ser. Aprenda primeiro socorro, proteja o seu filho, salve a vida de seu filho caso ele precise. E uma dica que eu deixo aqui em relação às casas de festa, cobrem também nas colônias de férias, nas casas de festa. Também é obrigatório que eles tenham esse treinamento. E você como pai, a primeira dica que eu te dou hoje, para você proteger o seu filho, mãe, chega na escola do seu filho hoje, amanhã, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, e pergunta, vocês têm certificação Lei Lucas? Aonde está o certificado? Quem são os professores que foram treinados? Qual foi a última vez que vocês fizeram esse treinamento? Quem deu esse treinamento para vocês? Como é que vocês contrataram ele? Então pensem nisso. Esse vídeo é uma reflexão, é um desabafo de um pai que está com os filhos agora na escola e pensando, aquela empresa ensinou de forma fácil? Os professores aprenderam de fato? Porque muitas vezes a gente leva essas leis, essas coisas, a gente leva para o lado de obrigação, obrigatoriedade. Quando nós vamos numa escola dar uma Lei Lucas, nós vamos como pais que somos e ensinamos outros pais que são e mães a salvarem o filho do próximo e a salvarem o próprio filho. Então não é uma obrigatoriedade só, é uma questão de cidadania, é uma questão de importância. E aqui eu deixo o meu desabafo como pai e como instrutor de primeiros socorros, para que nós juntos podemos fazer esse movimento que a gente chama aqui no SOS com muito orgulho, que é um movimento que se chama Para que Outros Possam Viver, onde tudo que nós fazemos, aonde nós colocamos a mão, é com o intuito de fazer outras pessoas poderem viver, poderem ter uma chance de ter um atendimento de primeiro ali, com qualidade, com efetividade, e não só um proforma. A gente sabe que no Brasil hoje, por exemplo, a Lei Lucas, ela foi criada a partir da morte de uma criança. Então essa mãe, que Deus abençoe essa mãe, que mesmo com a perda de um filho, seu filho único, ela teve forças e emplacou uma lei federal que obriga outras pessoas a ter esse treinamento, para que nenhuma mãe sofra o que ela sofre hoje.
Mas mesmo 7 anos após essa lei, crianças continuam sofrendo, porque as pessoas não levam isso a sério. Os pais desconhecem essa lei, então não tem como cobrar. Outro detalhe, tenho aqui o dado da data da morte do jogador Serginho. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2004 o jogador Serginho, ele teve um infarto em campo, um problema de coração, e ele infartou. E naquela época não existia a obrigatoriedade de se ter um desfibrilador externo automático, que é esse aparelhinho aqui, ó. Esse aqui é um de treinamento, mas esse aparelhinho aqui que ele dá o choque e pode fazer o coração voltar a funcionar. Nessa época que o Serginho sofreu acidente, não tinha essa obrigatoriedade de ter um DEA ali. E pasmem, em 2005, após a morte desse jogador, cria-se uma lei, principalmente a lei de São Paulo, né, que foi onde aconteceu o acidente, cria-se uma lei que obriga a ter um desfibrilador externo automático para fazer essa manobra e chocar a vítima que está com o coração parado. Dar um choque nessa vítima que está com o coração parado e fazer com que esse coração volte a bater. É como se fosse um reset nesse coração. Na época não tinha. Após a morte dele, fizeram. Quantas mortes mais a gente vai esperar para entender que esse conhecimento é de suma importância? Vou deixar uma dica aqui para você que é pai e mãe, e a gente sabe o quanto o engasgo é perigoso. Existe uma forma da gente saber se o brinquedo ou se o objeto que seu filho está brincando, ele é fácil do seu filho engasgar. Então vou dar uma dica para vocês. Se você pegar qualquer brinquedinho dos seus filhos aí agora, ir lá no banheiro, pegar um papel, um rolo de papel higiênico e ver se esse brinquedo tem 4 centímetros de diâmetro ou menos. Como é que eu faço isso, Thales? Assim, você vai pegar o papel higiênico, vai pegar o brinquedo do seu filho e vai passar por dentro. Se o brinquedo do seu filho passa por dentro desse papel higiênico, desse rolo de papel higiênico, ele tem menos do que 4 centímetros de diâmetro. É um risco de engasgo para o seu filho se ele tem menos do que 4 anos de idade. Essa é uma dica que eu deixo para vocês aqui. Então, quer proteger o seu filho? Pergunte na escola. Não com o intuito de acusar ou apontar dedo, não é o nosso intuito aqui, mas de repente, por desconhecimento, aquela escola está passando pano para esse problema. Então vá lá e pergunte, como quem não quer nada. Vocês têm Lei Lucas? Vocês não têm? Então eu deixo aqui para vocês esse meu desabafo, e eu, como pai, espero que vocês tenham entendido o funcionamento e a importância dessa lei e possa nos ajudar. E você que ficou até aqui, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa um like aí nesse vídeo que vai nos ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com outra mãe, outro pai, porque aqui o nosso intuito é ensinar para vocês de forma fácil a ter confiança para proteger o seu filho em todas as emergências, salvar o seu filho em todas as emergências. É por isso que a gente está aqui. E entender de Lei Lucas é um assunto obrigatório para todos os pais e mães que querem proteger o seu filho de fato. Então, obrigado por terem ficado até aqui e vamos para o próximo vídeo. Aguardo vocês. Um abraço.